Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Se sua perspectiva histórica foi forjada nos bancos escolares e universitários brasileiros, certamente você deve imaginar a Idade Média como um período de pessoas ignorantes, supersticiosas, pessoas que não raciocinavam segundo os ditames da lógica ou mesmo da dialética, mas que apenas refletiam a sua fé. Pessoas que eram fanáticas. Na verdade, nos meios intelectuais e acadêmicos é muito comum tratar a Idade Média como um período supersticioso, um tempo de rebaixamento da inteligência, um tempo de ignorância, inclusive um tempo de trevas. Não é assim que a Idade Média é chamada? A Idade das Trevas. Tanto que chamar alguém de medieval transformou-se em um xingamento, que quando a pessoa quer dizer que essa outra pessoa é retrógrada, é obtusa, então ela fala assim, você é um medieval. Pois aí, ou então fala assim, essas são ideias medievais, como se fossem ideias retrógradas. É assim que foi forjado a nossa perspectiva em relação à Idade Média. No entanto, apesar dos pensadores modernos, e quando eu falo modernos, eu estou incluindo todos aqueles posteriores à Idade Média, terem sido muito críticos em relação à Idade Média, talvez surpreenda você saber que o principal conteúdo das suas críticas não foi a superstição medieval, mas muito pelo contrário, foi o excesso de razão da Idade Média. O excesso de aristotelismo que caracterizava o pensamento daquele período. Os modernos olhavam para a Idade Média e reclamavam que a Idade Média era um período muito dogmático, era um período que dava muita ênfase à lógica, dava muita ênfase à dialética, e que por isso estava fazendo com que o pensamento ficasse encerrado dentro de exigências muito rigorosas. Essa era a reclamação dos modernos sobre a Idade Média. Então, eles viam no período da Idade Média um tempo de excessiva racionalidade. Uma racionalidade teológica muito forte, uma lógica muito árida, um abstracionismo muito persistente. É assim que eles encaravam a Idade Média. Muito diferente do que nós aprendemos nos bancos universitários. Quando nossos professores falam da Idade Média, parece que aquele ali foi um período de pessoas ignorantes, obtusas. Mas os próprios críticos mais próximos da Idade Média reclamavam exatamente do contrário. Que a Idade Média tinha sido um período de pessoas muito presas à lógica, a pensamentos muito sutis, a detalhamentos muito rigorosos, muito rigorosos. E vou falar uma coisa para vocês, de fato, os críticos tinham alguma razão em relação a isso, porque, principalmente no período final da Idade Média, no período final da escolástica, houve uma caracterização muito forte dos debates que chegou a beirar, assim, a discussões completamente inúteis, completamente sem prática. Eles estavam discutindo coisas impalpáveis, estavam discutindo sutilezas que certamente se tornaram estéreis. A ponto, por exemplo, de discutirem, olha que coisa, se um anjo poderia sentar na ponta de uma agulha. Isso é discussão? É esse tipo de discussão. Não era de graça, eles não estavam brincando. É que o pensamento deles se caracterizou por tanta sutileza, por tanto detalhe, por tanto rigorismo lógico, que eles chegavam ao ponto de discutir as mínimas coisas, as mínimas possibilidades, que para nós, assim,
não tem utilidade alguma, mas para eles tinha sentido dentro do debate lógico, do desenvolvimento lógico das discussões. Então, quando os modernos começam a criticar, eles estão criticando isso aí. Eles não estão criticando a superstição, eles não estão criticando a fé. A fé e a superstição, elas entram assim mais como um efeito retórico. Mas, na verdade, quando você lê os textos modernos, eles estão se rebelando contra isso, contra essa aridez lógica típico da Idade Média. A gente tem que entender que o chamado outono medieval, né, como nomeou o Huizinga, ele vai carregar uma tradição acadêmica já muito bem estabelecida, com pensamentos muito elaborados, muito complexos, mas que de fato já estavam desapegados da realidade, chegando a tornar-se quase herméticos. Então, para você entender aquilo ali, chegou a um ponto que para entender aquilo ali, você tinha quase que estar inserido totalmente dentro do ambiente intelectual deles. Não era algo que estava disponível para todo mundo. Para você conseguir acompanhar os raciocínios e os debates do final da escolástica, era preciso fazer parte daquilo ali. Então, se criou, se desenvolveu um ambiente verdadeiramente hermético. Por isso, o Renascimento, que eu vou considerar aqui como modernidade, né, que é o período logo após a Idade Média, vai representar o início de tempos nos quais as investigações começam a se preocupar com questões mais palpáveis, com questões mais conectadas com a vida cotidiana e mais voltadas para a natureza e para o homem. É por isso que é chamado de período humanista. Eles são humanistas porque eles começam a pensar que não deveriam mais ficar tão preocupados com pensamentos abstratos, com ideias lógicas, com doutrinas transcendentais, mas deviam se preocupar com as coisas mais ligadas ao homem na sua vida cotidiana, na sua vida real, na sua vida palpável. O Renascimento vai se caracterizar exatamente por isso. E aí, a filosofia moderna, você vê que é uma filosofia preocupada com as próprias capacidades humanas de conhecer. Ou seja, ela se volta para o homem. Ela abandona as discussões sobre a revelação, sobre as escrituras, sobre a teologia, sobre Deus, sobre essas coisas todas, e se volta para cá, para o lado mais humano. Então, a crítica que os modernos fizeram aos medievais não é um desdém. Eles não estão falando de algo que eles consideram inferior. Não é isso. É exatamente o contrário. Essa crítica dos modernos parece mais uma revolta contra uma sensação de opressão sufocante que uma racionalidade superior lhes causava. Então, veja, é o contrário, não é um desdém de quem está por cima e falar aquilo ali é inferior, não vamos dar bola. Pelo contrário, é uma manifestação de pessoas, de pensadores que se sentiam oprimidos por tanta lógica, por tanta razão, por tanta inteligência. A Idade Média, os escolásticos para eles pareciam racionais demais. Então é exatamente o contrário, não é alguém que está por cima, mas alguém que exatamente se sente abaixo. Então, longe de ser um levante contra as trevas da ignorância, essa crítica moderna se tratou de um grito por liberdade em relação aos grilhões dos rigorosos raciocínios medievais. Então, como a própria crítica moderna deixa claro, a Idade Média não foi o período de sacerdotes ignorantes e fanáticos. A Idade Média foi um tempo de razão. E provavelmente de razão até
em excesso.